Eu utilizo chia todos os dias, eu indico para minhas amigas Fitonutri utilizarem chia todos os dias e na nossa dieta do shake, nossa dieta do suco, nossos mix, nós utilizamos chia todos os dias. E é simplesmente maravilhoso, gente, maravilhoso. O processo de emagrecimento vem, mas principalmente o processo para desinflamar o organismo é maravilhoso. Então, chia é um super alimento, tá? Chia é um super alimento, como a linhaça, como a quinoa, como gengibre, como açafrão, são alimentos poderosíssimos. E um alimento bem acessível. Vocês sabem que aqui no canal nós somos especialistas nas sementes no dia a dia, na comida. Não é semente de implantação, é semente no que colocar na mesa, sabe? O que eu vou comer. E como isso vai modular o meu organismo. Isso realmente vai me trazer aí a saciedade, o bem-estar, a disposição, né? Então, assim, principalmente eu acredito que a organização hormonal. Eu tô sentindo os efeitos benéficos. Claro que eu já aplico essa alimentação há muitos anos na minha vida, mas eu estou sentindo os efeitos benéficos muito forte hoje. Eu ainda não estou no processo do climatério, ainda não tenho, né, a questão da interrupção, mas estou próxima a 41 anos, né, amiga? Mas, então assim, oi Jussi, linda. Mas eu tinha muita mudança de humor e muita dor de cabeça e muita irritabilidade, muito sono também na TPM. Ainda tenho alguns sintomas, mesmo organizando bastante a minha alimentação. Mas assim, mudou muito, principalmente a questão da irritação, a mudança de humor. Hoje eu fico um pouco mais cansada, eu fico com olheira. Você vê assim, na cara que a pessoa tá de TPM, mas aquela irritação, aquele nervosismo, aquela, sabe, que tira você do sério, isso eu já não sinto mais, isso é muito bom. Aquele aumento de peso eu também não sinto mais. Incha um pouco a barriga? Claro que incha. Dá um pouco de dor de cabeça? Claro que sim, mas no processo de um todo eu fico muito bem. Só que eu vou falar para vocês os 10 benefícios que você deveria fazer uso do chia diariamente e como ela faz todo sentido para organizar a tua saúde, mulher, tá bom? Ela é maravilhosa. Para quem sofre de calorão, sim, é ótimo o gengibre também, tá bom? Apesar de parecer que dá mais calor, ele equilibra os nossos hormônios. Então, sim, ele é muito bom. Mas, na realidade, o que eu quis dizer aqui é que ele é um super alimento. E olha, gente, como tá bom o cabelo, olha, dá uma olhada, a pele, tudo no processo dos shakes que eu uso, no processo dos sucos que eu uso. Então, assim, eu tô bem feliz com o resultado. Eu não podia deixar de vir aqui, né, pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô com o meu chá e eu vou falar já pra vocês como usar a chia também no processo de suplementação, tá bom? Então, enquanto eu vou falando pra vocês, eu já vou até tomando os meus. Bem, o que a gente vai falar um pouquinho? Acho que esses daqui eu já tomei hoje, esse aqui não. Alguns eu já tomei em casa com suco. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui os suplementos aqui rapidinho. Primeiro, tá. A chia é um alimento super poderoso, que ela tem uma organização hormonal maravilhosa pra gente. Ela realmente é rica em ômega 3, verdadeiramente, ela é rica em fibra, verdadeiramente, ela ajuda no processo de emagrecimento, ela é um dos alimentos que deveriam fazer parte do seu dia a dia, não deveria fazer falta, não deveria ter falta. Sabe aquele alimento que você deveria ter ali no armário da sua casa? A chia, bem, a chia, a linhaça, a quinoa, as castanhas, as oleaginosas. Gente, vocês viram, eu fiz uma postagem ontem aqui, se você não viu, dá uma olhadinha depois nos meus Reels. O meu armário de sementes, aquilo é real. Eu sempre tive aquele armário de sementes. Então, eventualmente, eu vou lá e dou uma filmada. Meu armário de sementes, meu armário de suplementação e meu armário de chás. São assim, eles não faltam. Eles são os meus principais. Sementes, chás e os meus suplementos. Pronto. E aí você não fica tão presa Não tô falando que você não precisa fazer, mas você não precisa se prender a toda a estética do momento, a todos os tratamentos do momento, a todos os tratamentos mais caros. Seu investimento vai ser na sua comida. O seu investimento vai ser no uso dos seus chás. O seu investimento vai ser no uso dos seus suplementos, tá bom? Isso nós temos que fazer. Não adianta, alguma coisa você tem que colocar no seu organismo. Mas é isso. Então, assim, você tá investindo na tua saúde. Então, alguns pontos que eu trouxe. Então, entre eles, primeiro, controle da glicose. A gente sabe que, sim, chia é ótimo para prevenir a resistência à insulina. O que ocorre? O nosso corpo, ele vai envelhecendo, normal, né? Você sabe que, eu sei que conforme nós vamos envelhecendo, toda absorção, todo funcionamento, todo metabolismo, ele vai o quê? Vai diminuindo muito, 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 né? E conforme vai diminuindo, vê uma pessoa idosa, uma pessoa com 80 anos, a digestão dela não é a mesma que a sua.
né? Uma pessoa com 20 anos come de tudo, né? O jovem, né? O adolescente que fez 15, 16 anos, principalmente o principalmente o menino, ele come, gente, que é uma draga, ele devora tudo, ele tem aquela necessidade. E a gente pega alguma coisa e fala, esse aqui não me fez uma digestão tão boa. E é verdade, já vou falar em relação a hidratar a chia, tá bom, Ana? Já vou explicar. E aí é verdade, então assim, conforme a gente vai envelhecendo, nosso corpo, ele vai diminuindo todo o processo que ele tem. Então, por exemplo, nós temos os hormônios. Entre os hormônios que são super e trabalham muito no nosso organismo, está a insulina. Acho que a insulina é um dos hormônios que mais trabalha no seu corpo, assim como o seu coração. Mas seu coração trabalha mais porque ele trabalha o tempo todo, não é hormônio, é um órgão, mas trabalha o tempo todo. E a insulina que é ali no pâncreas, ela é produzida e ela trabalha muito. Quando que o seu pâncreas trabalha bastante? Quando que a gente começa a liberar esse hormônio, a insulina? Quando? Quando nós comemos. Então, existem algumas maneiras, e assim, comemos e libera insulina. Insulina é a vassourinha da limpeza, varre tudo, só que ela não joga no lixo. Ela pega tudo e armazena no nosso corpo. Armazena como uma energia, porque nós vamos precisar usar, tá bom? Linda, Josi. Fiquei feliz com o seu colágeno, tá, Josi? O colágeno do que a gente tá sempre indicando aqui, ele tá indisponível no momento, mas ele vai voltar. Mas tem os outros suplementos. Quem sabe você pode fazer uso do ômega 3, tá bom? Mas fiquei feliz, Josi. Aquele lá também uso, tá bom? 1, 2, 3. Tá, mas o que eu tava falando... Volta. O que eu tava falando é o seguinte. Então, assim, ela vai limpando, né? Ela vai armazenando pra gente. Olha, seja bem-vinda, acho que é Simone, né? E eu tenho bastante paciente aí de Nova York. E aí, então, bem, ela vai limpando e vai colocando e armazenando no nosso organismo. Ela limpa e armazena no nosso organismo. Ela limpa e armazena, né? Então, quando você vai fazer uma atividade física, você precisa de insulina, de energia. A insulina guardou para aquilo, beleza. Só que ela não tá trabalhando o tempo todo quando a gente come. Quando que a insulina trabalha? Principalmente quando você come. E tem algumas maneiras de você conseguir diminuir essa resistência à insulina, tá? E a resistência à insulina é um dos primeiros processos antes de você ser diabética tipo 2, pré-diabética e diabética tipo 2. Ela tá sinalizando, ó, você não tá fazendo absorção do açúcar no seu organismo de forma adequada. A gente não tá conseguindo fazer o armazenamento. Então, você tem um pico aí de açúcar porque não tá conseguindo limpar. E como que eu diminuo essa resistência à insulina? Algumas maneiras. Entre elas, a organização do seu prato. Você comer salada primeiro, hortaliça, verdadeiramente organiza essa questão, porque você vai começar a colocar as fibras, solúveis e insolúveis, elas já vão começar a trabalhar. Depois você pode colocar as proteínas, que também não tem pico glicêmico, porque não tem açúcar, né? Carboidrato, elas são proteínas. Então você come seus vegetais e depois você come já vou ver aqui a relação aqui da insulina tipo 1. Depois você come a sua proteína. E no final, você já tá bem satisfeita, você vai comer os carboidratos, mas o seu corpo já tá trabalhando. Aí você já colocou uma alimentação para não dar aquele pico de açúcar de uma vez só. Então, por último, você coloca o carbo, tá bom? Minha insulina é devido à cirurgia de tumor. Estou com sarcopênica, tá diminuição aí da massa. De onde vai sair essa energia? Depende. Então, a gente pode falar da chia agora, né? Porque a gente tem outras maneiras de armazenar energia. E uma delas não é só com carboidrato, é com gordura também, tá bom? Com gordura também. Então, uma alimentação saudável é o que você precisa ter, para começar. Uma alimentação saudável. Às vezes, você tem que fazer um shake. Eu gosto muito dos shakes, tá? Muito que a gente prepara. Então, mas voltando aqui. Então... você primeiro vai comer dessa maneira. Outra forma de você conseguir também não ter esse pico é você colocando fibras. E a chia, como você sabe, ela é super fibrosa. Então, quando você coloca a chia na sua alimentação, você diminui a quantidade de pico glicêmico. E aí essa resistência insulínica e a insulina diminui muito. Então, a gente coloca as fibras da chia na nossa refeição. Então, isso a gente dá saciedade... Isso ajuda a emagrecer, mas de uma forma muito específica controla a glicose, tá bom? Então, principalmente se você é diabética tipo 2 ou tem uma resistência à insulina. Então, faz todo sentido usar chia, nesse caso também, tá? Combate a prisão de ventre. Eu não sei se você já usou chia de uma forma, assim, constante, diária, uma quantidade boa,
O seu intestino, minha amiga, funciona, que é sabe, um reloginho. Tem gente que fala, eu fico dias sem ir no banheiro. Se a pessoa tá dias sem ir no banheiro, ela não usa a alimentação correta, ela não usa a quantidade de fibras que ela deveria usar. E se usa, ela não toma água. Porque quando a gente combina a fibra com a água, nós organizamos a nossa microbiota. Então, assim, no caso, por causa das fibras solúveis que tem na chia, que forma aquele gel, você sabe que forma aquele gel, você coloca na água, ela vira aquele gel, né? Que forma aquele gel, esse gel também trabalha onde? No nosso intestino. Então, o que vai acontecer? Ela vai facilitar a evacuação, a saída, porque essas fibras, elas precisam sair. Por isso que elas limpam o nosso intestino, elas vão regularizar aí, vão organizar a nossa microbiota, tá? Então, isso é muito importante. Então, a chia já faz todo sentido você usar. E isso é comendo chia diariamente, tá? Bem, aqui, um dos motivos que eu coloquei aqui para não perder é a sequência, né? O terceiro é realmente a perda calórica, né? Emagrecimento. Por quê? Quem come chia, com certeza se sente mais saciada, porque chia é uma fibra. Se você come chia associado com líquido durante o dia, toma bastante chás, ou faz a chia no meio de um shake, você associa a chia com líquido, não às vezes na mesma refeição, podendo ser, exemplo, o shake, exemplo, o iogurte, ou mesmo você come Normalmente a chia, para ela estar numa quantidade mais significativa, você vai colocar em um shake ou no iogurte, ou fazer mas vai ser um iogurte mesmo natural, um próprio iogurte natural de chia, que é tipo um pudinzinho de chia. Quando a gente come chia seca, chia mais secas, né? Então, o que a gente faz? A gente pega uma colher de sopa e joga, polvilha por cima da alimentação. Quando nós comemos aquela chia, né? Ela mais seca, essa chia, você vai comer por cima da alimentação, mas você não consegue colocar mais do que uma colher de sopa, polvilhando bem. Então, você vai ter a crocância, você precisa ter a mastigação, beleza? Quando você quer uma quantidade mais significativa, você tem que misturar com água, você precisa de chia hidratada. Porque você não consegue comer aquela quantidade. Então, tem algum problema em comê-la seca, né? A chia de uma forma seca, sem hidratar, não há problema. Só que a gente não consegue comer em grande quantidade. Logicamente, se você comer em grande quantidade, principalmente se você quiser colocar uma colher de chia na boca, isso é loucura, porque você não vai conseguir engolir e ela vai começar a hidratar com a própria saliva. Então, sim, pode ter um problema aí. Então, tem algumas pessoas que saem fazendo umas loucuras dessa. Então, normalmente, quando a gente fala para utilizar uma colher de chia e você vai comer na sua refeição ela seca, você polvilha, você espalha em cima dessa refeição. Agora, quando você vai utilizar numa maneira mais líquida, você pode colocar no shake, pode colocar no iogurte, pode colocar num suco. Hoje de manhã mesmo eu coloquei no meu shake da manhã e depois eu coloquei no meu suco, que eu fiz uma combinaçãozinha dos dois. Foi maravilhoso, entendeu? Então, assim, é tranquilo, tá? Eu vou falar já do whey, vou falar já dos suplementos. Quais são os suplementos legais para comer com chia, tá? Pode comer todos os dias. E a quantidade aqui que eu vou dar já para vocês, a quantidade de chia por dia, tá bom? Então, assim, emagrece, porque ela dá saciedade, aquela chia vai ficar no estômago, vai estufar o seu estômago, né? Vai dar aquela saciedade e vai passar fome. Outro dia, nós estávamos no Fitonutri e tal, sempre tô no Fitonutri, tanto que hoje eu tenho a live com as meninas, mentoria. Aí eu conversando com elas e uma das amigas falou assim, nossa, eu não fazia ideia como as sementes tiram a fome. Porque eu trabalho com muita semente, né? A quantidade que a gente utiliza é boa de semente. Sempre trabalhei com muitas sementes. Acho que esse é um destaque na dieta. Então, assim, ela assim, nossa, eu não fazia ideia de como comer sementes todos os dias. Realmente sacia. Sacia. E a gente fica com medo de engordar. A gente engorda muito quando a gente come amendoim. Grava isso. Porque o amendoim, nós comemos e ainda comemos outras coisas associadas. Então, quando a gente come amendoim, castanha de caju, as que mais engordam é amendoim e castanha de caju, que a gente não consegue parar de comer. Mas até nozes e tudo mais. Quando a gente come que nem pipoca, aí engorda, porque você come e ainda depois você vai almoçar. Agora, quando você faz aquela combinação no seu prato, você vai emagrecer e você não vai engordar. Hoje, por exemplo, foi o meu almoço. Meu almoço foi super cedo, foi 10h30 da manhã. Então, foi almoço, não vou falar que foi café da manhã, porque eu tinha tomado shake antes. Aí eu fiz essa refeição da manhã com intervalos curtos, que eu fiz mais que uma refeição curta, para depois ficar algumas horas
em jejum e só ter um jantar leve. Então eu tomei meu shake, depois tomei meu suco e fiz esse pequeno almoço. Que não foi tão pequeno assim. Eu peguei arroz, tinha arroz integral, e aí eu fiz na panela, que já estava pronto na realidade ontem, cebolas que eu refoguei, deixei ali que eu gosto, refoguei com as cebolazinha em tiras, e aí eu cortei a abóbora italiana meio que em cubinhos, tá bom? E aí dei aquela refogada boa, e aí depois eu coloquei couve-flor, também piquei a couve-flor e coloquei. Aí eu pego sempre um copo de água, e eu coloco meus temperos todos nesse copo de água. Eu coloquei açafrão, coloquei cominho, um pouquinho de pimenta do reino que eu gosto, coloquei a água, sal, misturei e o azeite e joguei nessa mistura que já estava sendo refogada. Por que eu faço isso na água? Porque eu acho que vai diluir melhor todos os temperos e vai pegar esse sabor em todos os meus legumes que estavam ali. Então eu joguei essa água, foram 2 copos de água e deixei cozinhar rapidamente, muito rápido, porque eu queria aquele caldo, tá? Beleza, então ficou pronta essa mistura que eu amo, mistura do Mediterrâneo, faço ela assim, faço ela com berinjela, amo mesmo. E aí eu peguei, construí o meu prato de arroz integral com essa mistura, tá? Pode triturar, se você triturar ou se você hidratar, Josi, pode comer, tá bom? Meus pacientes todos comem e todos têm diverticulite. Então vamos lá, eu fiz o arroz integral, essa mistura, peguei essa aguinha, né, que eu falei pra vocês, joguei em cima do arroz integral e do lado, qual foi a minha carne? Que eu não tinha carne hoje, nem um peixe, nada. Eu não como carne em si, mas eu como peixe e ovo. E não tinha, né? E aí, o que eu ia colocar? Fiz uma misturinha de castanha mas ela sem triturar, castanha mesmo, castanha de caju e macadâmia. E coloquei no lado assim do meu prato. Gente, já tinha a proteína que eu precisava e que alimento delicioso. E fiquei super saciada. Depois eu tinha feito uma trufa, que era também castanha do Pará, com chocolate derretido, um pouquinho de creme de leite que eu coloquei, leite de coco, chocolate 100% também nessa mistura, um pouquinho de leite em pó, bem pouquinho, assim, que eu faço uma quantidade de 1 quilo, então tem no meu canal no YouTube essa trufa. Misturei, a uva já estava hidratada no suco de uva, e aí eu comi umas 2 colheradas depois do almoço. Então eu terminei o meu almoço com proteína, e tinha muita proteína, porque a trufa também é uma construção de proteína. Então assim, muitas horas saciada, muitas horas, muita disposição. Então foi um almoço bem rico, e eu usei as castanhas das sementes. E a chia, que a gente tá falando da chia, né? Vamos voltar a falar da chia. Polvilhar por cima dessa refeição. Mas eu também, lembra que eu falei que eu fiz pra vocês essa mistura? O que eu coloquei no lugar? Poderia ter colocado a chia, mas a chia ia me dar esse certo gel, né? Eu coloquei nessa mistura de cebola com abóbora e couve, que eu falei pra vocês, eu coloquei nela linhaça triturada, tá? E coloquei sementes de gergelim. Ficou maravilhoso. Então, poderia ter colocado chia, poderia ficar um gelzinho, ia ficar um gelzinho. Então, nesse caso, a chia eu poderia ter polvilhado por cima, tá bom? Então, assim, me ajuda no emagrecimento, gente, demais. Ó. Eu tenho um rosto redondo, né? Mas a gente começa a perceber, ó, que vai afinando. E eu tô bem feliz com o resultado, tá? Ganho de massa magra ou massa muscular. Pra mim, a melhor maneira de você ganhar massa muscular fugindo do whey, veja, eu não sou contra a suplementação. Eu indico pra vocês usarem coenzima. Eu falo pra vocês usarem, que eu acho importante, coenzima, ó, eu até vou mostrar as que eu tenho aqui. Ó, essa aqui, às vezes, a cápsula vem diferente, tá? Porque elas mudam as cápsulas mesmo. Espirulina, ômega 3. Então, elas mudam, não estranhem não, tá? Colágeno, esse tem falta, como eu falei. Esse, Josi, na realidade, é igual o seu. Colágeno, vitamina E. Vitamina E. Essa aqui, mas ela tem branquinha dessa aqui também, tá? Coenzima, hoje eu fiz o meu pedido na Nação, então vai chegar uns 10 suplementos que eu vou mostrar pra vocês. Vitamina D. Tá tudo misturado aqui. É que eu trago uma quantidade pra semana. E complexo vitamínico. O certo é algumas delas serem utilizadas com gordura. Então, algumas eu já comi em casa após o almoço. Mas quando eu não faço assim o almoço nesse horário, eu pego uma água um pouquinho quente, dissolvo ali uma colher de óleo de coco e faço o uso da minha
da minha suplementação, tá bom? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui, eu praticamente já tomei em casa hoje. Bem, então eu não sou contra o whey. Volto a falar pra vocês. Deixa eu tomar isso aqui só. Essa aí é Complexo B, que eu acho que eu não tomei hoje. Não, acho que eu tomei sim, não vou tomar de novo não, que eu tomei. Vamos lá. Eu indico coenzima, eu indico coenzima, eu indico ômega 3, eu indico colágeno, eu indico vitamina D, tá? Eu indico espirulina, clorela. Bem, indico vários suplementos que eu acho que são importantes. Não é suplemento, mas a gente compra às vezes através de pó, porque não é tão fácil encontrar. Ora pro nobis, indico levedura nutricional. O whey, eu indico em alguns casos quando me pedem. Eu não gosto muito de indicar o whey. Por quê? Porque eu consigo a mesma quantidade de proteína muito melhor nas sementes. É muito mais saudável. Normalmente, quem utiliza o whey tem uma dificuldade muito grande ao ir ao banheiro. Ou, igual foi dado aqui, a pessoa tem colite, ou diverticulite, ou retocolite. Ela tá bonitinha ali, ela entrou em remissão, não tá com problema. Ela começa a ver os suplementos, ela não tá com problema, acha que já não tem mais nada. Vai lá e compra o whey e creatina, começa a utilizar, desanda todo o intestino, gente. Então, assim, é muito complexo, tá? Então, gosto de clorofila, gosto sim, tá? A gente pode fazer também bastante no suco verde, a gente consegue de uma maneira bem natural também. Então, assim, eu não indico whey porque pra quem tem retocolite não é legal, ou colite, alguma, né? Pra quem tem Crohn não é legal. E pra quem não tem, mas tem alguma desbiose, dificuldade para ir no banheiro, tranca também, tá? E também o mesmo a creatina eu também não indico no meu caso, tá? A minha linha. Porque ela incha, ela dá aquela definição, mas ela incha a perna, ela dá uma inchada na gente. E normalmente as mulheres que eu trabalho, elas querem ficar mais fininhas, elas querem ficar definidas, mas mais fininhas, sabe? Então, assim, ganhar massa tem que ser de uma maneira mais eficaz. Então, eu trabalho com as suplementações que, pra mim, são mais essenciais para as mulheres, como foram essas que eu falei pra vocês. Muito mais essenciais, que não dá pra gente ficar sem. Então, Josi, mas o seu caso, a gente colocou um pouquinho pra você, né? A Josi, é o ganho de massa, ela tá, né? É super difícil a gente conseguir o seu ganho, minha amiga. Então, no seu caso, não, pode continuar um pouquinho, mas depois daquele descanso. Lembra que a gente falou que você vai fazer o descanso? Mas, por exemplo, o caso da sua irmã já não dá pra usar, tá bom? Então, são pessoas diferentes. Então, no seu caso, é bem atípico. Porque, assim, né, tem que... Eu também não utilizo para pré-diabético. Pré-diabético, se é pré-diabético, é mudança alimentar, tá? Não é diabético tipo 1. Pré-diabético é mudança alimentar. Então, dá uma olhada que não é o whey que você tem que tirar ou acrescentar, é o açúcar. É comer menos carboidrato. Pode colocar as proteínas? Pode, coloca as sementes, tá? Então, assim, voltando a falar da chia. A chia, ela tem uma grande quantidade de proteína, né? Eu até coloquei aqui pra gente numa tabela. A proteína dela é 1,4 gramas. Ela tem carbo? Tem. Para uma colher de sopa, ela tem 1,4 gramas e 4,2 de carboidrato. Então, ela tem bastante carbo, mas é um carboidrato rico em proteínas, que tem 1,4. Em gordura, 3,44 gramas. Uma colher de sopa. Em ômega 3, 1,78 gramas. Ômega 6, 0,58 gramas. Então, assim, ela tem vitamina A. É um dos alimentos que cuida muito da saúde dos olhos, como da saúde da pele. Porque se ela cuida da saúde dos olhos por causa que ela tem vitamina A, a nossa pele, minha amiga, ela ama. A pele ama. Rejuvenescimento aqui. Ela tem magnésio, tá? Ela tem 320 miligramas, uma colher de sopa, quase a mesma quantidade que a gente precisa suplementar. Ainda suplemento magnésio, mas tipo, eu não preciso mais usar 2 comprimidos para magnésio, eu uso uma colher de chia todos os dias. Eu posso dividir aquilo para um comprimido, você entendeu? Que normalmente são 350 miligramas. Potássio, ela tem triptofano, mas eu vou falar de tudo isso agora. Então, vamos lá. Então, a chia para ganho de massa magra ela é ótima, ela tem ômega 3, que é um anti-inflamatório poderoso. Então, ela, assim, o exercício físico, a gente sabe que o processo de inflamação ocorre porque a gente faz exercício físico, tem muito mais radicais, tem muito mais radicais livres quando você produz muito exercício, faz muito exercício físico, você produz mais radicais livres e eu fico num processo mais inflamatório, tanto que o músculo dói. Então, a chia, ela é rica em ômega 3. Ela só perde pra linhaça, tá? Mas não é que ela perde, elas não estão disputando, a gente pode combinar as duas.
Mas ela tem um pouco menos. Então, assim, é um alimento que faz sentido você utilizar, tá? Pra ganho de massa magra. Pra ganho de massa magra. Ela é super, né, o anti-envelhecimento dela é maravilhoso, até porque eu já falei pra vocês em relação à própria vitamina A. Ela tem muita vitamina A, então um dos alimentos riquíssimos em vitamina A, além dos vegetais que tem beta-caroteno, né? Mas nós temos muito. Ela é muito antioxidante, então ela auxilia a eliminar as toxinas do nosso corpo mesmo. Então quando você faz uso de chia, minha amiga do céu, você tá tipo tomando remédio natural aí mesmo. Claro que tem que fazer uso de chia junto com uma alimentação equilibrada, tomar bastante chá, bastante água para você não ter os efeitos de prender. Como diz a nossa amiga aqui, eu tenho retocolite. Claro que eu até coloquei aqui, gente, quem tem colite, retocolite, que vai muito ao banheiro, a gente não usa uma colher de chá, de colher de sopa ao dia, a gente usa uma colher de chá no meio de um iogurte, tá bom? Então você às vezes deixa hidratar ali uns 10 minutinhos, vai ficar com mais gel, então daí você faz o uso, tá bom? Pode usar chia e linhaça juntas, tá? Então você vai perceber que vai fazer um benefício. Nossa, o seu corpo vai amar, tá? Então quem tem retocolite a gente usa todas as sementes a gente usa com retocolite. Eu trituro a linhaça, eu trituro a castanha do Pará, eu trituro a castanha de caju. A gente trabalha nozes, a gente só trabalha com elas trituradas e utiliza um pouco menos. E organiza as refeições. Então, assim, são 3 refeições que daí você come e vai no banheiro. Come e vai no banheiro. Normalmente, elas não vão desencadear um quadro de ativo da colite. Normalmente, elas trabalham num processo bem anti-inflamatório. É que quando você é diagnosticada com colite, retocolite, diverticulite, você tem que ter mais cuidado com as sementes mesmo. Então, você tem que tomar bastante água, bastante chás. Pode fazer o uso dessas sementes no meio de um shake, vai fazer às vezes mais sentido, não comê-las secas, tá bom? Mas pode fazer o uso de uma maneira mais moderada, ok? Normalmente as sementes elas estão mais com cuidado quando a pessoa tem alergia alimentar, tá? Então a gente sempre tem que fazer uma investigação porque as sementes são bem alergênicas mesmo, então na grande maioria das pessoas ela faz muito bem, com exceção à regra, infelizmente algumas pessoas têm, tá? E logicamente, e doença de Crohn também, que aí a Crohn é pior que a colite a gente organiza, agora a Crohn ela é super sensível, assim, mas aí não é só das sementes, é um mundo de alimentos que praticamente a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Nossa, quanto aqui travou aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então tem um anti-envelhecimento maravilhoso, sua pele fica mais jovem, seu cabelo fica mais bonito, suas unhas ficam mais fortes e sim, nós gostamos. E o nosso, nem coloquei aqui, os nossos hormônios, organização hormonal, minha amiga, é maravilhoso. Ela agradece mesmo essa questão de organização hormonal, tá? Então faz sentido sim você utilizar a chia para organização hormonal, para aumento de estrógeno. Não é que vai ter tanto quanto linhaça, mas tem também. E assim, a gente não vai viver só à base da linhaça, nem só à base da chia, nem só à base do chá de amora. É uma construção alimentar. Então, a alimentação ela tem que ser uma coisa assim muito gostosa para você. Ela tem que ser uma grande brincadeira, sabe? O estilo de vida saudável tem que ser uma grande brincadeira. Quando essa grande brincadeira começa a entrar num processo, você vai se sentindo muito melhor. Você vai se sentindo muito mais disposta, com muito mais energia. Você acorda, né, para ter aquela disposição. Essa semana eu tava um pouco mais cansada e tal, aí eu já fui lá criando meus hábitos, né? Então já escrevi, tá até no meu caderno, como que vai ser o meu dia e tal, sempre escrevo, quer ver? Aqui, ó, no consultório. Deixa eu pegar do meu dia, assim que eu acordar. Aí tá uma rascunha, que eu tenho que passar limpo. Isso aqui, ó, ontem à noite eu tava cansada e eu falei como que eu queria que o meu dia fosse hoje, então eu anotei. E assim que eu acordei, eu comecei a ler. Então, por exemplo, eu acordo diariamente às 6, devo beber meu chá, que está ao lado da minha cama, eu arrumo meu cabelo, eu faço minha maquiagem, eu anoto tudo. Depois eu faço a minha meditação, leio a Bíblia. Depois da minha meditação eu saí para caminhar com meu cachorro, eu queria sair hoje. Saí para caminhar com meu cachorro, voltei, tomei meu suco, porque eu já tinha tomado meu shake, fui trabalhar. Então assim, eu vou organizando para minha mente já pensar naquilo. Dentro, ou seja, já falando assim, eu quero ter um estilo de vida saudável, então eu vou estimulando todo o meu hábito nessa construção do estilo de vida saudável. Eu vou criando a minha energia em cima disso, tá bom? O meu pensamento, ele vai determinar quem eu sou. E dentro desse meu pensamento de hábitos saudáveis, eu construo a minha alimentação saudável. Então assim, quando eu vejo aqueles potes, eu sei que eu tenho que comer aquelas sementes, então eu fico criando.
Eu fico imaginando os meus pratos. Não que eu fico muito tempo assim, mas eu falo, olha, um ovo com essa castanha do Pará triturada fica bom, hein? Olha, um arroz com essa castanha de caju fica bom. Então eu fico focando naquilo que é bom. Eu não fico assim, tipo, eu não vou comer margarina, agora eu quero pão, mas um pãozinho... Eu não fico sofrendo. Porque a minha mente, ela não está... Eu trabalhei e direcionei minha mente para pensar no que eu quero e não no que eu não posso. Quando a gente começa a fazer uma mudança alimentar e direciona nossa mente naquilo que a gente não pode, é horrível. É horrível, porque você só pensa que não posso comer chocolate. Dieta é um saco, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer arroz, eu não posso comer só 4 castanhas por dia, você fica uma neura. E a vida não é assim, não. Você tem que direcionar naquilo que você pode. Dentro dos programas que eu faço do Fitonutri, por exemplo, a gente direciona dentro do que a gente pode comer. Lógico, eu vou ficar trabalhando no que eu não posso. Eu tenho que trabalhar naquilo que eu posso, nos chás que eu posso utilizar, nos suplementos que eu vou utilizar. Eu não vou ficar focando o que eu não vou utilizar. Pra mim não faz sentido nenhum. Boa tarde, Célia. Pra mim não faz sentido nenhum, você entendeu? Eu tenho que focar naquilo que eu posso comer, naquilo que eu quero comer. Porque minha dieta tem que ser legal, eu tenho que lembrar daquele alimento com uma sensação agradável, com uma sensação, sabe? Bira, todos vocês estão chegando, sejam todos bem-vindos. Bem-vindas. Eu tenho que lembrar dessa alimentação, criar nela uma familiaridade, uma lembrança positiva, que vai fazer com que eu queira novamente repetir aquilo. Quer ver uma coisa? Depois de muito tempo organizando dietas, a minha de forma muito especial, eu gosto muito de saber como eu vou me sentir. Então eu sei que quando eu como pizza, e agora eu tô essa semana eu fiz até uma experiência. A gente gosta de sábado à noite pizza em casa, beijão. A gente gosta de sábado eu falei, mas eu não queria comer pizza sábado à noite. Então eu até gravei, só que eu gravei só como faz, tá bom? E, a Miriam, que boa, querida, muito mais feliz com o resultado. E a Miriam tá aqui junto, amiga. Então, o que eu fiz? Eu misturei 2 ovos com uma colher de sopa de farinha de arroz. E essa receita vai pro Fitonutri. 2 colheres de sopa de linhaça triturada. Aí eu temperei com um pouquinho de açafrão. Bem pouquinho, porque eu só queria que desse uma leve laranja, mas não é que ficasse laranja. Então, só um pouquinho. Um pouco de sal, uma colher de azeite, misturei bem, e um pouquinho de fermento em pó. Aí eu coloquei numa forminha quadrada, untei a forma, coloquei numa forma quadrada e levei no forno. E eu já tinha feito essa mesma receita para fingir ser um pãozinho, gente, fica igual ao pão. Eu gravei, não passo a passo, só o resultado, e fica igual ao pão. E agora eu tenho que gravar o passo a passo para vocês. Eu tava com muita vontade de comer pão esses dias. Aí eu fui lá e fiz essa massa, que eu descobri essa massa essa semana, uma delícia. Aí, enquanto meu esposo tava fazendo a pizza normal ali, né, com o carbo dele, eu fiz a minha. E aí depois eu coloquei um pouquinho de queijo, porque a gente não come queijo no Fitonutri no dia a dia, a gente só come momentos que a gente vai sair com a família, tal, porque ele é inflamatório, né? Então a gente come eventualmente. E até comprei hoje a minha levedura nutricional. Minhas coisinhas vão chegar daqui 15 dias, porque eu fiz uma compra boa lá no Nação e vão chegar daqui 15 dias. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, que eu tava sem nada desses estoques que eu fiz, né? Eu tava sem hora pro Nobis, tava sem própolis, que meu filho levou o própolis pro colégio, já comprei o vermelho e o verde. Tava sem levedura nutricional, já comprei a de sabor parmesão e queijo normal. Essas são, né, os condimentos que eu tava sem. Daí eu comprei meus suplementos, mas eu mostro depois pra vocês. Bem, aí eu fiz a minha pizza, levei no forninho, deixei uns 15 minutos, tirei, joguei um pouquinho de queijo, porque eu não queria, né, me abusar do queijo, que eu sabia que eu ia acordar com dor. E eu joguei palmito e champignon por cima. Eu comi a mesma pizza, na mesma vontade que o meu esposo do lado, porque ela tava com sabor de pizza. Ela estava com sabor de pizza. E a gente gosta muito de comer em casa. Na minha casa, nós temos essa pegada de gostar de comer em casa. Gente, como a gente gosta de comer em casa. Não é que eu não gosto de comer fora. Não. Mas assim, sei lá, como eu falei pra vocês, eu não compro farinha de linhaça, tá bom? Eu sempre indico comprar linhaça triturada. Deve ficar bom, mas o benefício não é o mesmo.
Porque quando eu trituro a linhaça, o processo do ômega 3 é muito maior do que quando eu compro a farinha de linhaça, que ela já não é mais uma proteína ali, ela já virou mais carbo. Diminuiu muito a questão da ômega 3. Então todas as farinhas, mesmo a farinha de arroz que eu usei, eu já sei que tem mais carbo, tá bom? Então assim, eu uso sempre a linhaça triturada. Tanto quanto eu uso farinha de arroz, eu uso no máximo uma colher ou duas de sopa estourando. E farinhas são mais inflamatórias. Não é farinha de trigo, mas não significa que ela não seja inflamatória. Bem, aí eu fiz ali esse processo. Ah, tá, lembrei, não era isso que eu queria falar pra vocês. Que eu gosto muito de comer em casa, eu gosto muito, muito, muito. Porque eu sei as coisas que eu como, eu sei o ritual que eu criei, imagina, eu sei o ritual que eu criei, e eu sei como eu acordo no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu já acordei, coloquei minha roupa de academia, fui fazer umas caminhadas, comecei a fazer meu exercício, que eu tava muito sedentária. Eu falei, gente, eu não sou assim, eu quero definir, eu quero músculo. Eu quero definição. Eu tenho um objetivo como eu quero chegar. A farinha de grão de bico também tem bastante carboidrato, tá? Eu sei que a gente usa as farinhas para alguns ingredientes específicos, mas quanto mais nós conseguimos utilizar os grãos, melhor, tá bom? E aí, aquela disposição, aquela energia. Essa sexta-feira, eu até falei pro meu esposo, foi maravilhoso. Eu tô fazendo bem certinho a questão dos sucos e seguindo ali o cronograma. Porque gente, são 13 anos fazendo de Bem com a Balança e Fitonutri. Então, termina um programa e inicia outro, termina um programa e inicia outro. Então, eu tô sempre em dieta. Então, tem alguns momentos que a gente foge, né? Porque é uma vida. E esse ano eu não fugi muito, não. E essa eu peguei bem certinho o que tá fazendo agora. Então, essa sexta-feira eu tava cansada. Mas eu não estava tão exausta, com meu humor tão ruim como eu fico quando eu fico muito cansada. Conseguimos sair, fomos na casa de uma amiga, fizemos pôr do sol. Outro dia eu tinha que estar na igreja cedo, tá? E, bem, foi maravilhoso o resultado. Eu vou continuar aqui, porque senão eu não vou falar a quantidade que vocês precisam, né? Deixa eu continuar. Bem, então assim, a alimentação, ela se baseia no resultado daquilo que nós comemos. Ela dá, como você sabe que você está se alimentando bem? O resultado que você vai ter no dia seguinte. Então, por que eu saio pouco? Porque eu sei onde eu gosto de comer fora, eu sei o que eu quero comer fora. E verdadeiramente não é a pizza que me atrai, não que eu não goste dela. Quem me conhece sabe que eu como bem pizza, por isso que eu mudei. Porque eu sou uma pessoa que eu não sei comer carboidrato. E toda vez que eu como carboidrato, o meu apetite aumenta demais, assim, eu não consigo, porque é açúcar, né? E cada uma responde de uma maneira. Eu respondo com um apetite imenso. Eu não sei ficar num pedaço de pizza, eu tenho que comer 3. Eu não sei ficar num pedaço de bolo, eu tenho que comer 4. Você entendeu? Porque aquilo abre o apetite de um jeito e pra depois eu voltar à minha dieta. Então eu evito o máximo mesmo concentração de carboidrato com açúcar. Eu evito mesmo. Então vamos lá. A chia, ela auxilia o nosso sistema imunológico, ela tem muito zinco, todas as sementes, elas são ricas em zinco. Então, formação das células do sistema imunológico e saúde cerebral é maravilhoso, maravilhoso, principalmente no processo do envelhecimento. Quando nós comemos zinco, gente, isso é muito importante. Onde eu encontro zinco? Nas sementes. Nas sementes você encontra zinco. Sementes são maravilhosas para esses minerais, tá bom? E é super anti-inflamatório. E reduz, sim, em relação à probabilidade também de gripes e resfriados, mas principalmente esse poder de prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Sementes são muito boas, tá? Pode colocar, sim, chia no iogurte. Prevenção de doenças cardiovasculares, então é claro que placas de gordura, né, nas artérias, que seriam a nossa aterosclerose, que é aquela placa de gordura. Agora, aquele endurecimento é a arteriosclerose, né, arteriosclerose. Mas primeiro a gente tem as placas de gordura. Normalmente a gente tá com colesterol até alto quando tá com essas placas de gordura. Então, quando você tá com essa gordura no meio das suas artérias, você tá com pressão alta, você tem uma dificuldade no processo de circulação, você tem dor nas pernas, você tem mais celulite. Celulite a gente tem, mulher, né? Mas nós sabemos que é fator inflamatório. Nossa pele fica mais feia, temos mais propensão para diabetes tipo 2, gordura abdominal, concentrada, aquela gordura visceral. Então, todas essas doenças que eu tô colocando aqui, ou essas inflamações, elas prejudicam também o nosso coração, que é uma bomba, né? Então, nós temos... Eu não gosto muito da tapioca, tá? Então, tapioca pra mim, ela é muito inflamatória, não pra mim, pra todos. Então, eu gosto mais que você colocasse com aveia, fizesse uma aveioca. Bem, ela vai ter um benefício muito grande para a saúde do seu coração, tá? Saúde cardiovascular.
Fortalecimento dos ossos, os suplementos que eu sempre indico, a gente pensa assim, eu trabalho com mulheres que têm mais de 40 anos. Então, chegar mulher com 42, 45, 47, 52, 55 é normal, tá? Com oscilações. Então, eu trabalho na questão atual dessas oscilações, trabalhamos sim, tá? Trabalhamos sim. Mas nós pensamos um pouquinho mais lá na frente. Então, por exemplo, agora eu tô trabalhando com as amigas Fitonutri, a gente tá no 5º encontro, tá bom? Nesse momento, a gente vai daqui a pouco ter os 8, que são 8 encontros. Nesse momento, a gente está começando a se organizar para usar também nossos suplementos. Quando que nós vamos usar? Depois que terminar as 8 semanas dessa organização hormonal que a gente está fazendo 100% natural. Por que que a gente vai fazer uso da suplementação? Pensando lá na frente. Os suplementos que eu indiquei para elas é pensando num fortalecimento ósseo, fortalecimento das nossas articulações, das nossas cartilagens, porque é onde começa mais artrite, artrose, fraturas, tá bom? Osteopenia, osteoporose, como que foi dito aqui, que agora até a perda da massa magra, bem, mas... Então, assim, é mais comum devido à idade. Então, a gente vai tendo mais dificuldade de informações hormonais e nós precisamos ter cálcio, nós precisamos ter magnésio, nós precisamos ter potássio, nós precisamos ter isso de uma forma natural. Então, a gente suplementa, mas também tem na alimentação. Então, na alimentação, nós protegemos muito a questão do fortalecimento ósseo, tá bom? Com a chia. Muito, 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 muito. Um equilíbrio ácido-base maravilhoso também, tá? Ou seja, nós não vamos ter aquele acúmulo de cálcio, porque o acúmulo de cálcio é extremamente perigoso, tá? Para calcificar os rins, pulmões, o coração. Então, a gente não faz uso de cálcio, a gente não toma cálcio, tá bom? Mas nós utilizamos magnésio, nós utilizamos K2, nós utilizamos vitamina D, que é onde nós precisamos, beleza? Melhora o humor, né? Existe um aminoácido que chama-se triptofano. Ele tem na chia, ele tem na banana, ele tem na chia, ele tem no cacau. E ele auxilia a formação do que nós chamamos de serotonina, que é o hormônio neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. Então, você já percebeu que tem pessoas que são muito felizes? E quando você começar a fazer uso desses alimentos, você vai perceber que seu humor muda. E você tem que se conhecer. Então, por exemplo, todas as sementes têm cálcio, são ótimos, tá bom? O que eu percebo? Quando eu como, às vezes, banana com chocolate, às vezes eu derreto ela, banana, batata doce, cacau 100% ou 70%, linhaça, chia, todas as sementes, o meu humor é maravilhoso, porque eles têm triptofano, mas você tem que ter essa sua experiência, não adianta só eu falar. Então, assim, você começa a ser uma pessoa mais legal. Senão a gente se torna uma pessoa chata. E é uma sensação de felicidade. Claro que você tem que fazer um trabalho mental de não pensar nos problemas. Os problemas, eles existem, fazem parte da realidade da vida. Tudo bem que eles existam. Só que a gente tem que pensar também numa questão mais de eu me sentir bem com a realidade que eu tenho. Então, isso é maravilhoso. Gente, melhora o humor mesmo. Você já está evacuando melhor. Uma pessoa que vai mais vezes ao banheiro, que elimina, né, que defeca mesmo, elimina aqueles dejetos, ou seja, o que o seu corpo não quer, toxina, já é uma pessoa mais feliz. Agora, liberando esse neurotransmissor chamado serotonina, aí, minha amiga, aí você tá super bem para ir pra academia, para se amar, ir na frente do espelho e falar, nossa, como eu me amo, e a gente tem que se amar mesmo, sabe? Então, assim, se amar sem esperar ficar bem, ame-se como você é e cuide-se porque você se ama, e daí cada dia você fica melhor. E também ela é ótima para a saúde ocular, porque ela tem muita quantidade de vitamina A, mas muita quantidade mesmo. Então, assim, doenças que vão, por exemplo, você sabe o que acontece? Eu não sei se você já foi no oftalmologista depois que você fez 40 anos, se é o seu caso. Quando a gente vai no oftalmo, após os 40, você fala, não tô enxergando muito bem, eles falam assim, é normal, depois dos 40 a gente diminui, porque diminui toda a formação hormonal. E significa que diminui também a quantidade de absorção de vitamina A que você tem. E você precisa de vitamina A para a pele e para os olhos, para várias funções, mas para a pele e para os olhos é uma questão bem de destaque. Então você começa a sentir, você tem dificuldade na leitura, de concentração, de foco.
Então, assim, quando você começa a usar a chia, até os seus olhos melhoram. Outro alimento que ajuda muito também e melhora muito a visão, ó, tem 63 anos, isso mesmo, então, Sara. Outro alimento que ajuda muito a visão é cranberry. Todas as berries, mas a cranberry ajuda demais. Nossa, você começar a comer todos os dias vai ajudar bastante, tá bom? Bastante mesmo. Já falei um pouquinho das tabelas nutricionais, quanto que eu uso, né, de chia por dia. Uma colher de sopa, não precisa triturar a chia, as outras sementes eu peço, a chia não. Uma colher de sopa para quem não tem nenhum problema, né, como colite, como a gente falou anteriormente, senão uma colher de chá, tá bom? E vai ter uma média de 46 calorias distribuídas, muito bem distribuídas em proteína 1,4, gordura 3,4, carboidrato 4,4, ômega 3 1,78 gramas, tá? Então, magnésio 320 miligramas, vitamina A 16,2 microgramas, então assim, é muito rica. Triptofano 7,3 miligramas, então assim, é bacana. É uma suplementação natural. Já falei, né? Então assim, não há necessidade de hidratar a chia em pequena quantidade. Uma colher de chá distribuída em cima de uma comida, não dá. Uma colher de chá em cima de um alimento distribuída, polvilhada, tudo bem. A comida fica até mais crocante, né? No meio de uma massa de um pão, ok. Se você quer uma quantidade maior, aí você tem que hidratar. Uma quantidade no iogurte você deixa descansando em 5 minutos. Num shake você bate, já vai dar aquela hidratada. Fazer um overnight, né? Que, ou seja, deixar aquela aveia e a chia dormindo, né? De um dia para o outro, de uma noite para o dia seguinte. Isso tudo ajuda e você libera os minerais e vai ter uma absorção mais fácil porque ela tá ali hidratada. Então, dependendo da quantidade, você usa um pouco a mais, tá bom? Dependendo da quantidade, você pode, se for só para ter uma crocância, aí, por exemplo, eu uso dos dois modos. Nós usamos nos shakes para ter esse poder mesmo de ter uma melhor absorção, de processo de emagrecimento, de formação hormonal, e utilizamos na comida para também trazer saciedade e também trazer crocância, beleza? Eu trouxe 3 suplementos que ficam bem com chia, tá bom? 4 dos suplementos que eu tenho aqui, que hoje eu já usei. Vou tomar um pouquinho aqui do meu... Já, gente, já acabei. Olha, eu já acabei com o meu chá do dia. Ó, peraí, ser um pouquinho. Já acabei. Ai, ui, molhei tudo aqui. Aí depois eu vou pro cacau. Você não toma cacau à tarde, senão você não vai dormir. Eu já tô um pouquinho mais acostumada. Mas eu já tomei de manhã também. Ômega 3. Por quê? A chia já não tem ômega 3? A chia tem ômega 3, tá bom? Então, nós vamos entender o porquê que você tá usando esse determinado suplemento. Alguém colocou o whey anteriormente. O whey a gente pode utilizar com chia, sim, para ganho de massa. É que eu não utilizo whey, né? Então, às vezes, vai que você tá conversando com o seu Nutri e ele utilizar whey, ou na dieta que você faz tem whey, então você pode combinar, tá bom? Até vai ajudar mais você ir ao banheiro do que só o whey sozinho. O ômega 3. O ômega 3, ele já tem uma quantidade bacana. Por exemplo, 2 comprimidos desse aqui, que é outra levedura, ele tem 1.200 a 1.400 miligramas de ômega, tá? Então, se eu faço uso da chia de uma forma mais constante, eu não tomo 2, eu tomo 1. Então, eu consigo suplementar metade da quantidade de suplementação através da alimentação. Então, isso faz com que eu economize, não sobrecarregue meu sistema renal e hepático e tenha um equilíbrio, porque a gente acha que vai suplementar e a sua vida vai mudar através da suplementação. Eu posso falar pra vocês que eu faço o jejum de 24 horas e eu voltei a fazer o 16. Então, eu fico 8 horas sem comer e tô com 2 refeições. Por quê? Eu fiz de 24 horas numa época que eu tava muito corrida. Eu tinha que produzir muitos vídeos aqui. Então, eu nem tomava café da manhã e já vim aqui pro consultório. Porque foi uma estratégia que eu utilizei. Foi legal em relação à quantidade de tempo que eu tive, eu ganhei muito. Nossa, eu conseguia trabalhar assim, ó. Oi, tudo bem de Nalva? Eu conseguia trabalhar assim, ó, muito, muito, muito mesmo, tá bom? Mas... eu parei de usar um pouco, essa estratégia porque eu já tinha gravado bastante, meus vídeos, eu atualizei o Fitonutri, então meus vídeos já estavam ok, beleza? E eu percebi que, por mais que eu tava com 2 alimentações, uma alimentação por dia bem equilibrada, comendo bastante, eu não conseguia colocar meus sucos ali. Não tinha como, sabe? Uma hora só comia e tal, quando vejo tava... Então, assim, a minha pele não tava ficando tão legal nem meu cabelo, mesmo usando as suplementações. Então, eu entendo que
É... Ai, não consegui ler aqui. Bem, aí... Pode tomar Hashimoto, cacau se tem Hashimoto, beleza? Mas voltando, senão vou me perder. Aí a minha pele não começou a ficar bem, meu cabelo não ficou tão legal, eu fiquei com uma pele assim, não ruim, mas eu sei como eu fico quando eu tomo suco e fiquei radiante. Aí eu falei, não, vou voltar ao suco pela manhã. Uso meus suplementos? Sim, eu uso. Só que eu diminuo bem a quantidade, tá bom? Não é bem, mas eu diminuo 50%. Então, por exemplo, às vezes é 2 cápsulas, eu tomo uma. E isso eu consigo fazer com todo o processo. Então, eu suplemento metade na alimentação e metade com suplementação. Porque as nossas alimentações não tem tudo que nós precisamos, porque é monocultura, né, gente? Então, aquela terra teria que ter magnésio, aquela terra tem que estar rica em potássio, aquela terra tem que estar rica em zinco para ir para a alimentação. E às vezes ela não tá. Só que ainda assim, a gente ganha muito mais com uma alimentação saudável. Muito mais. Então, a gente só equilibra isso. Então, se você quer usar o ômega 3, usa. Eu super apoio você. Ainda mais se ele tem DHA, que é o ômega com... Nós temos o EPA e o DHA. O EPA, ele é o ômega que está mais relacionado à fibromialgia, artrite, a gente também precisa. E o DHA mais relacionado à questão cerebral. Então, sempre a gente pega mais DHA e um pouco menos com EPA, é normal isso, e a gente fica muito bem. Então, você não precisa tomar 1.400 miligramas, você toma 750, que é mais ou menos um comprimido por dia. Aquilo vai durar mais tempo, você vai poder fazer uso de uma suplementação bem mais tranquila. Você toma todos os dias e você completa o restante com um belo shake com chia, com linhaça, beleza? E isso se você quer aumentar a quantidade de ômega 3, ou seja, o processo mais anti-inflamatório no seu corpo, uma saúde cardiovascular e uma saúde cerebral. Eu tenho essa estratégia. O colágeno, unhas, articulações... Gente, articulação e cartilagem, a gente precisa comer linhaça. A gente precisa comer chia e nós precisamos utilizar colágeno. Precisamos utilizar magnésio, tá? Então, autismo também, isso mesmo, Sara. Então, gente, a alimentação também para o autista é muito importante. Nós precisamos, então, utilizar alimentos que tenham a produção que eles fazem? Eles motivam, eles incentivam, eles auxiliam a produção de ômega 3, de colágeno no nosso corpo, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A chia, ela estimula, a palavra que eu queria era estimula, ela estimula a produção de colágeno, a gente precisa fazer. Você pode também combinar com o colágeno. A fibra, tá? Não adianta só ficar tomando fibra. Comprar, ou melhor, só tomar... Muita gente vive à base de probióticos. Nossa, eu não vou no banheiro se eu não usar probiótico. Probiótico é maravilhoso, mas cuidado para não deixar o seu intestino preguiçoso. Então, assim, a gente pode usar um prebiótico, que eu gosto muito, picles. A gente faz, que é o tomate em conserva, a gente faz muito em conserva em casa, beterraba. Nossa, é maravilhosa. Você pode comer chucrute, você pode comer missô, nato, você pode... Então, assim, tem bastante alimentos. Kefir, kombucha, tudo é prebiótico. E você pode comer chia, linhaça, sementes, que são probióticos. Um vai o quê? Estimular a multiplicação das bactérias, os prebióticos. E o probiótico vai alimentar essas bactérias, tá bom? Então, isso é muito bom. Então, a sua saúde digestiva vai ser maravilhosa. Mas você pode tomar, sim, um psyllium, pode fazer uso ou um outro tipo de probiótico para estimular mais, tá bom? Às vezes não precisa. Multivitamínicos, né? Então, esse aqui, que ele é mais coloridinho aqui, ele é um multivitamínico, tá? Então, por exemplo, porque às vezes você não consegue fazer o aporte todo de minerais que você precisa, mas é aquilo que eu falei, você não precisa aumentar em uma quantidade tão grande se você usa uma alimentação bacana. Então, você pode ter a chia com seu multivitamínico? Pode, como? Você pode fazer um shake ou um suco, toma ali nesse suco, tem a sua chia, ainda você toma sua vitamina, né? E esse colágeno, ele é hidrolisado, acho que eu sei que escrever, ele tem que ter vitamina C, tá bom? Bem, é importante sempre você seguir as orientações, né, do seu nutricionista, do seu médico, sempre dar uma olhada aí. É importante você seguir aqui o perfil, que eu sempre coloco muitas dicas, é importante demais você ir lá no YouTube, que eu tô melhorando demais a qualidade dos vídeos para que você assista e vai ser uma alegria ter você lá no YouTube, Vanessa Gaudiano, eu tô colocando vídeos novos, tô tentando colocar todos os dias. Eu falo para vocês que não é tão simples assim, porque requer uma certa dedicação em gravações, mas eu tô gravando, eu tô fazendo lá o meu melhor. Aqui os Reels também nós aumentamos bastante e, logicamente, depois que a gente sair daqui,
eu vou lá nos meus stories e eu vou colocar alguns suplementos que eu gosto de fazer uso pra você conhecer. Eu acho que ontem eu coloquei já, tá bom? Eu acho que eu coloquei o colágeno, mas como eu falei pra vocês, eu acho que ele tem disponível, mas o ômega 3 tá lá e eu vou colocar o magnésio. Eu acho que o magnésio eu coloquei. O magnésio é ótimo, tá bom? E a chia, minha amiga, a chia você vai na loja de produto natural, né? Eu já até falei sobre o Dimalata aqui esses dias, né? O Dimalata ele é bom para quem tem fibromialgia, para quem quer fazer aumentar a quantidade de magnésio apenas, quelato é melhor. Magnésio. Bem, você deveria, o resumo da ópera, né? Você precisa consumir, você deveria consumir chia diariamente? Sim. Assim como você deveria fazer uso de uma forma mais constante de sementes. Tem uma aqui que eu falei só de maca peruana, ela é ótima também, mas vou trazer mais para vocês informações sobre a maca peruana, triplos terrestres, ginseng, canela, gengibre, cacau 100%. Acho que são os principais termogênicos que eu compro, tá bom? Eu acho que é isso que eu uso, né, nos pozinhos que eu gosto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É logicamente que não... claro, não esquece de ir lá no perfil. Aqui tem, eu coloquei vários links aí no meu perfil, vários links. E tem um que tá assim, ó, desinflame seu corpo em 3 dias. Esse vai acontecer dia 2 de outubro, 3 de outubro e 5 de outubro. Eu sempre lanço o Fitonutri, só que esse ano eu decidi fazer diferente, esse mês. Eu decidi antes do Fitonutri, que é o grupo que trabalha com fitoterapia mesmo, a gente aplica a mesma fitoterapia, nós vamos fazer uma semana para desinflamar o corpo, para você já chegar, quem desejar, né, no Fitonutri muito bem. Só que o Desinflame Seu Corpo em 3 dias, né, ele é 100% gratuito. Só que, como a Rose colocou aqui, ó, perdi, que pena. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no meu link, vai procurar um dos links que tem lá, você vai procurar Desinflame Seu Desafio 3 dias, desinflame seu corpo. Esse é o nome. Desafio 3 dias, desinflame seu corpo. Vai no meu link aqui da bio, já clica e se inscreve, porque é por lá que você vai receber. Dia 2. Ô, Leonice, que bom, querida. Dia 2, dia 3 e dia 5, nós temos esse compromisso e esse desafio 100% gratuito, tá? Eu espero que você curta, porque eu estou fazendo ele com muito carinho para você. E é a primeira vez que eu lanço esse desafio, Desinflame Seu Corpo em 3 dias, né? Que é um processo, a gente não consegue desinflamar ele todo, mas com certeza é um belo de um processo que você vai se sentir uma pessoa bem mais renovada, vai aprender técnicas que eu utilizo até hoje na minha vida e eu acho que você deveria utilizar, que são fundamentais. E a gente vai ver, eu espero que ele continue, né? No processo, mas vai que eu mude. Então aproveita para você não perder, porque o outro... Jussi, entra lá. Os outros que nós tivemos eu já mudei, né? Eles foram maravilhosos, mas eu mudo sempre. Então, eles estão no Fitonutri. Eles têm o Desinchar, que hoje faz parte do programa Fitonutri. Tem o Acelerador do Emagrecimento. Então, hoje ele faz parte do programa Fitonutri, tá bom? Então, o Desafio Desinflame... Então, quando eles dão muito certo, eles viram programas específicos mesmo, né? Então... E eu sei que ele dá certo. Então, assim, o desafio 3 dias, desinflame seu corpo, ele é um presente que eu tô dando pra você, mas pode ser que ele vire um programa. E aí você vai perder essa oportunidade. Então, pra você não perder essa oportunidade, vai no link da minha bio e entra nesse grupo. Você tem 2 maneiras de entrar no grupo. Você vai entrar no grupo tanto via WhatsApp, e o WhatsApp tá quietinho, porque ele não funciona o mês todo. Ele funciona quando o grupo tá em atividade. Então, entra lá e fica, porque senão você vai perder a sua vaga. E... pelo e-mail também, tá bom? Então vai lá e fica. E depois lá também, no meu link aqui da bio eu também coloquei o cacau que eu mais gosto, as gotas de chocolate que eu mais gosto e os meus suplementos mais 10, assim, os top mais 40, que depois dos 40 você tem que usar, tá? Então se você tem curiosidade, tá tudo organizado. Beijão da Nutri, curte, compartilha e me espere amanhã aí para 1h15, hoje a gente entrou 1h20, eu tô mais de 1 hora fazendo live e tô tentando cumprir o nosso horário, tá bom? Certinho aqui, que é um horário muito bom. E a gente se vê amanhã falando de outro maravilhoso remédio dado por Deus. Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!